E aí, pessoal, tudo bem? Professor Aurélio aqui falando. Hoje a videoaula vai ser diferente. Eu vou gravar aqui de outro lugar. Não estou na minha casa com aquela parafernália de data show, de slide, de imagens. Eu estou viajando. E a partir dessa viagem, eu pensei nessa aula, né, de sociologia, porque eu tive algumas impressões aqui que eu vou partilhar com vocês. E já queria dizer que são. Vou tentar ser assim o mais neutro possível, porque eu vou falar da visão dos países de fora em relação ao Brasil. Como é que eles nos veem? Né? Uma coisa é a gente ter uma opinião sobre o Brasil, mas e eles? Como é que nos veem? Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, que é a fronteira do Paraguai e da Argentina, e estou tendo a oportunidade de conversar com as pessoas e puxo sempre esse assunto, né? Qual é a visão que eles estão tendo do Brasil, o que é que eles acham, o que é que chega aqui para eles, né? Tanto aqui onde eu estou hospedado, eu conversei com outras pessoas de outros países também, puxei assunto e vou dividir um pouquinho com vocês isso daí. Mas também basta vocês olharem nos noticiários internacionais, pesquisar no Google, né, nas notícias internacionais, como é que o Brasil está sendo visto, o que é que chega lá, tá? Então, vamos lá, começar. A primeira coisa que eu queria falar é sobre essa questão da Amazônia, né? Esse lance da Amazônia chamou muita atenção do mundo desde o ano passado, desde 2019, onde o Brasil bateu recorde de queimada. Mas esse ano, agora em agosto, o Brasil já superou as queimadas do que o ano todinho passado, do ano passado todinho junto, já superou. E assim, a impressão que eles têm é que não é feito nada, que se queima, né? Que o Brasil não está preocupado com esse lance do aquecimento global, né? Da preservação do meio ambiente, não combate o desmatamento, embora o presidente vá lá na ONU, faça um discurso dizendo que ninguém mais do que o Brasil protege. E não é bem isso que aqui fora eles percebem. E isso pode interferir economicamente. Por quê? Porque os países hoje em dia não querem negociar com outros países que desmatam, que queimam florestas, etc, etc, certo? Aqui eles falaram, né, por exemplo, que a fumaça, né, a poluição lá da Amazônia veio toda para cá, para essa região do sul do Brasil, né, pegando um pouquinho aqui Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, assim, isso afeta demais, né? Os oceanos, por exemplo, estão aumentando o nível, né? As geleiras derretendo por conta dessa questão do aquecimento global. A temperatura do mundo está subindo. Não só o Brasil polui, né? O mundo todo. Mas os países estão tentando, fazendo alguns acordos, né? Para diminuir aí os níveis de carbono na atmosfera, de poluição. Porém, os Estados Unidos, o Brasil, por exemplo, estão saindo desses acordos, né? Não estão assim, muito preocupados em preservar isso. As entidades do Brasil que protegem o meio ambiente, tipo IBAMA, ICMBio, assim, estão sendo muito sucateadas, né? Defasadas. E eles acham que demorou muito o Brasil para socorrer aí o meio ambiente, a agir, a liberar verba, né? Enfim, o próprio ministro repercute muito mal do meio ambiente aqui, as declarações dele, por exemplo, de aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada, já que a imprensa está tão focada na pandemia, vamos passar a boiada, vamos desmatar, né? Isso pega muito mal. Como é que pode? O cara que deveria ser o primeiro a proteger o meio ambiente vem com essas ideias que favorecem muito mais os mineradores, os pecuaristas, os agricultores, né? E não o meio ambiente em si. Outra questão que eles falam aqui bastante é a interferência do Brasil nas questões políticas internacionais. Tipo assim, aqui na Argentina, na eleição que houve para presidente, o Brasil resolveu tomar partido para um certo candidato que perdeu, né? O que ganhou não era o que o governo brasileiro queria que ganhasse. E aí, como é que fica, né? Fica clima chato, assim, coisa que o Brasil não fazia antigamente. Né? Ele era neutro nesse momento eleitoral de cada país decidiu, o povo escolheu o seu governante e pronto, sem dar pitaco. Né? O Brasil não se metia nisso. E vem acontecendo.
É, e eles percebem assim as brigas internacionais, às vezes, com outros chefes de Estado, tipo França, né? É, e assim, é complicado. Eu lembro que alguns países estrangeiros tinham um fundo da Amazônia que mandavam dinheiro para a proteção do meio ambiente. Como o governo não estava protegendo, fecharam a verba, né? Cancelaram a verba e o Brasil está aí com um desmatamento enorme, queimadas enormes, sem verba para dar conta de tudo isso, mas não soube agir diplomaticamente, né? Tava com brigando com os países e acabou perdendo aí muito dinheiro e agora está pedindo, né, ajuda de volta, tentando atrair investidores aí de verbas, né? Enfim, é, a gente vê, eles falam muito assim de uma preocupação que o Brasil é muito ligado aos Estados Unidos, né? Apoia demais o Donald Trump. Muito parecidos os dois, né? Até na questão da Covid, a forma de negar como se fosse uma gripezinha e tudo mais, muito parecido com o que o Donald Trump fazia. E assim, pega mal a condução de como o governo está levando essa questão da pandemia. Quando foi perguntado ao presidente sobre essa questão dos mortos no Brasil, ele disse, ah, e daí, eu não sou coveiro, né? Isso repercutiu mal pra caramba, o pessoal que lembra muito disso. E já chegamos aí em quase 150 mil mortos, né? Os Estados Unidos estão em 250 mil mortos. E o presidente também, sem querer dar o exemplo de máscaras, não é a favor do isolamento e tal, né? E se Donald Trump não se reeleger, né? Porque vai ter eleição agora nos Estados Unidos, como é que fica, né? Como é o Brasil vai ser protegido por quem, né? Enfim. É... Outra coisa que eles falam é um pouco em relação à censura jornalística, já que o Brasil é um país livre, tem a democracia, tem liberdade de expressão. Eles percebem que às vezes os meios de comunicação são atacados, né? Os jornalistas são criticados quando fazem uma pergunta que o governo não quer responder. Eles veem também que muito confuso essa relação entre religião e política, de um presidente que vai na ONU dizer que o país é extremamente cristão, sendo que na Constituição diz que o Brasil é um país laico. E eles não entendem como é que é cristão e ao mesmo tempo que é a favor do armamento, da arma na mão da população, né? Isso pode gerar mais mortes, mais acidentes entre crianças, mais armas aí na sociedade para o crime organizado, enfim. Ou então, eles lembram muito do exemplo da Venezuela, que o ex-presidente fez isso, né, criando assim uma ditadura, né, quando ele tentou armar a população para ficar do lado dele, junto com os militares, e depois não deu conta, né, não deu conta de conduzir, de controlar a sociedade. E também essa participação dos militares na política causa muita estranheza aqui nos países. Eles não entendem porque tem tanto militar em tantos cargos do governo, né? Porque o presidente também era militar. Mas eles acham isso meio perigoso, certo? Então, assim, essa condição da Covid dá um certo medo de vir para o Brasil. Eles têm medo de fazer turismo no Brasil se a população, por exemplo, não for toda vacinada, como o presidente disse que não vai ser obrigado, que por ele não vai ser obrigado, e deveria ser, né? Eles têm medo de vir por isso, né? Poxa, como é que eu vou para um país que eu sei que uma parte da população não é obrigada a se vacinar? Então não vem correr o risco, né? Pode ser que perca alguns turistas aí em relação a isso. Eles veem uma falta de investimento na educação, na saúde, ficaram assim, tanto assustados, né? Aliás, impressionados com a tentativa de privatizar a questão do SUS, né? As unidades básicas de saúde para a iniciativa privada. Isso pegou mal, como é que pode? O Brasil tem um sistema que segurou a onda aí na pandemia, gratuito, e entregar para a iniciativa privada. Alguém vai lucrar com isso, né? Sem um debate público, né? Sem uma conversa, sem uma discussão com as entidades. Então isso também causou uma certa estranheza em relação ao Brasil. Eles notam
assim, havendo um certo autoritarismo, né, do governo brasileiro ultimamente. Não estão vendo também combate à corrupção, é outra coisa que eles lembram demais, né? Viram as notícias do vice-líder do governo com dinheiro na cueca, que foi flagrado, né? Dinheiro do Ministério da Saúde, que era para ser usado aí no combate do coronavírus. E acontecendo isso e não é feito nada, né? Viram a demissão do Sérgio Moro, do ministro da Justiça, que estava propondo assim penas mais fortes para combater, para evitar a questão da corrupção, e eles veem o governo assim não agindo, seja talvez para proteger os seus amigos, os políticos, sei lá, né? E até mesmo os familiares, porque repercute muito também aqui a questão das investigações com os filhos dele, e a coisa não anda, né? E até uma possível interferência, uma pseudo-interferência aí na Polícia Federal. Então, assim, são coisas que eles estão vendo e analisando em relação ao Brasil, né? São países que também têm suas dificuldades, né? Mas ficam sem entender certas coisas que só acontecem aqui no Brasil. Deixa eu ver o que mais. Direitos humanos eu falei, né? Essa questão dos negros, dos homossexuais, né? Próprio, por exemplo, responsável lá pelo Instituto dos Palmares, que deve promover políticas públicas raciais, né? Diz que no Brasil não tem racismo, né? E, poxa, como assim não tem racismo, né? Como assim não é necessário, por exemplo, as cotas raciais para as universidades? Ele é contra isso. Então, assim, eles não entendem. Como é que pode, né? Bom, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que nossos vizinhos, hermanos aqui, por exemplo, pensam do Brasil. E, por um lado, né, eles têm uma certa razão. E eles veem muito aqui acontecer, desde as eleições passadas, esse lance das fake news, que acontece no mundo todo, né? Mas no Brasil fortemente, e agora novamente nessas eleições para prefeito e vereador, é só o que a gente está vendo, né? E pouco se faz. Enfim, a visão é essa, é a visão de um governo que está fazendo confusão dentro do próprio governo, não só com a oposição, mas com os aliados, às vezes os evangélicos brigam com a ala ideológica, rapaz. E essa confusão toda política, às vezes no momento de pandemia, só faz atrapalhar, né? Só faz atrapalhar mesmo o avanço aí no combate a isso que a gente está passando, né? Então, assim, eu acho muito boa a relação que eles gostariam de ter com o Brasil, né? São, assim, bem abertos, assim. Querem ser respeitados, né? No seu país também, mas querem ver o Brasil melhorando, avançando, progredindo para frente e não regredindo, que é essa sensação que eles têm, que a coisa está andando um pouco no caminho inverso, né? Enfim, é isso, tá bom? Pois, gente, um abraço, se cuidem. Eu vou tentar gravar as aulas do Meet, gravar não, entrar no Meet amanhã online, lá do Paraguai. E pense, lá não tem Oi, nem Claro, nem TIM, nem Vivo, lá são outras operadoras. Eu vou tentar pegar os Wi-Fi dos shoppings, dos restaurantes, para conversar nas aulas do Meet. Tá certo? Um abraço, se cuidem e até a próxima. Beleza? Tchau, tchau, valeu. Eu acho que eu lembrei de tudo, assim, do que eu percebi. Foi isso mesmo. Se eu lembrar de mais coisa, eu falo lá no Meet. Valeu, tchau.